Crise. Como a gente deve se comportar diante dos desafios e dos problemas? A mensagem hoje é de Emmanuel. Vê se você não se identifica, pelo menos com um desses tópicos que ele coloca aqui. Não importa que a ventania da incompreensão nos urza o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos a desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar. Que nos cabe responder ao mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca, e que por isso mesmo devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Difícil a gente não se identificar com pelo menos um ponto aqui que ele coloca e que ele levanta como um ponto de desafio, como um ponto de problema, que nós vemos assim, a gente fica triste, a gente fica abalado, até aí tudo bem, faz parte. O que a gente não pode é transformar isso em revolta, em vitimização, em circunstâncias que nos paralisam na ação que devemos ter diante desses desafios e dessas dificuldades. A culpa que às vezes a gente carrega, né, de alguma coisa que a gente possa ter feito de forma equivocada, sim, mas quem não erra? Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, espíritos ainda, com muitas imperfeições, todos nós, né? Nós temos a ajuda do plano espiritual, mas nós aqui encarnados ainda temos as nossas dificuldades, ainda temos os nossos desafios internos e a gente erra. Mas o mais importante de tudo isso é a gente verificar em que estamos errando, é a gente olhar para si mesmo e a gente ver o que a gente pode fazer diante daquele problema, diante daquele desafio, independentemente se a causa daquilo imediata, naquela circunstância, tenha sido nossa ou não. A gente sabe da lei de causa e efeito, e tudo que nós passamos, de certa forma, é para o nosso crescimento. Nós precisamos passar, é para o nosso burilamento. Se não provocou nessa existência, pode ser também casos de existências anteriores. Mas não vamos se fixar nisso, a não ser que você consiga já de imediato perceber qual foi o seu equívoco, qual foi o erro, qual foi meu equívoco, qual foi o erro, e aí numa experiência de autoconhecimento para tentar realmente se melhorar, que a gente tem que fazer esse exercício. Aí é interessante a gente verificar onde errou. Mas se você já fez essa análise, não fica preso a isso. Será que foi alguma coisa de outra vida, de outra existência? O que será que eu fiz?
Não pensa nisso. Não importa. Não importa o que passou. O que importa é o que vem. O passado serve para a gente como se fosse um retrovisor de um carro. A gente vê para a gente poder saber em que direção tomar, para a gente ter mais cuidado. Mas se a gente dirigir só olhando para o retrovisor, a gente vai bater. A gente não vai para frente. A gente não vai dirigir de forma correta. O passado é assim, é como se fosse o nosso retrovisor. Ele serve para a gente olhar para trás, sim, mas numa de aprender com os erros do passado, mas não para ficar no passado. Independentemente do que esteja acontecendo em nossas vidas, se a gente realmente tem fé e a crença de que nada é por acaso, que Deus está no comando, que Jesus está no comando, a gente tem que parar para pensar o seguinte: qual é a lição que eu tenho que tirar desse momento? Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente traz essa questão, essa responsabilidade para nós. A gente que reclama muito do mundo e das pessoas do mundo, a gente tem que começar essa mudança por nós mesmos. A gente tem que ser quem a gente quer que o mundo seja. A gente tem que fazer o bem que a gente quer e às vezes coloca expectativa que outras pessoas façam. A ação tem que começar conosco, porque se a gente conseguir esse processo em nós, a gente já vai alcançar um patamar de consciência tranquila e plena, que já vai nos trazer paz e felicidade. E vamos passar isso adiante, sabe como? Pelo exemplo, porque o exemplo é que arrasta multidões. Nessa questão do autoconhecimento, eu não poderia deixar de trazer para vocês Livro dos Espíritos, a famosa questão 919, na qual Santo Agostinho dá uma lição para a gente, de ânimo, de incentivo e até dita uma regrinha de como a gente pode fazer para ter esse autoconhecimento, para conseguir exercitar isso em nós. Vale a pena vocês lerem nessa pergunta 919 a resposta toda de Santo Agostinho. Mas eu vou destacar algo que ele fala assim que é maravilhoso para a nossa reflexão. Examinai o que puderdes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Que a gente possa, em meio a essa crise, aos problemas, aos desafios, aproveitar essa oportunidade que Jesus está nos dando de nos autoconhecer e de, através desses problemas e desses desafios que muitas vezes traz à tona em nós aquele ser que às vezes a gente não quer ver, que a gente quer deixar ele guardado lá dentro, mas que nessas situações ele emerge, porque ele tem que emergir, porque a gente tem que se autoconhecer para a gente poder melhorar, que a gente consiga fazer esse processo de autoconhecimento tão importante e nos tornarmos pessoas melhores.